Tudo que está ruim pode piorar. Senhoras e senhores, a CBF e os clubes brasileiros têm um grande problema para os próximos 6 anos. Fala pessoal, tudo bem? Bom, antes de mais nada, vamos falar do lado positivo, né? Porque quanto mais jogo, mais oportunidades tu tem para dar uma brincada lá na KTO. A KTO é a casa de apostas oficial do Arquivo, lá é onde a diversão acontece. Cara, vai ter mais de 70 e poucos jogos de todos os times brasileiros ano que vem, esse ano também. Então vai lá, dá uma brincada, escolhe o jogo, qualquer jogo que não tiver te agradando muito do Campeonato Brasileiro, vai lá dar uma brincada, mas com o código ARQUIVO tu ganha um bônus de 20% em cima do teu primeiro depósito, mas não te esqueça, a KTO é apenas para maiores de 18 anos e jogue com responsabilidade, tá certo? Então bora pro vídeo. Beba água. Um abraço pro Zafra que acabou de ganhar um merchan gratuito aqui no Antes de mais nada, eu preciso citar um problema que ele é sistemático no futebol brasileiro. 3 dias para preparar um jogo e tu estás sujeito a ir jogar ao Internacional, vir a São Paulo, 2 dias depois vais jogar ao Fortaleza. Vens de 10 graus de temperatura ou 15, sujeito a ir lá acima a jogar a Fortaleza que estão 35. E nós queremos um jogo rápido, impossível. Na outra fase, mas com uma equipe mais descansada, pode ter certeza que as nossas chances aumentam. Nenhum clube no mundo joga mais, no quesito quantidade, do que os clubes brasileiros. Vamos lá então, eu quero citar um exemplo para vocês. Esse ano a gente vai ter a Copa Intercontinental, que não é o super mundial de clubes que a FIFA quer, mas é o formato antigo do mundial que todo mundo conhece. Nessa competição a gente tem o vencedor de cada continente. A gente já tem confirmado o Auckland City da Oceania, que já foi eliminado inclusive, o Al Ain, que ganhou a competição asiática e também já foi eliminado, o Al Ahly do Egito, que conquistou a África e está na semifinal desse torneio, o Real Madrid, que por ser um europeu privilegiado já está na final, e o vencedor da Libertadores, que até o presente momento não sabemos se será Botafogo ou Atlético Mineiro. A única coisa que a gente sabe é que, independente de quem seja, esse time jogou mais do que todos os outros. Primeiro vamos falar do Galo. Se o Atlético Mineiro ganhar esta Libertadores, ganhar a semifinal deste Intercontinental, que é considerado derby das Américas porque tem o Pachuca do outro lado, o Atlético terá jogado 75 jogos na temporada. Isso contando o Campeonato Mineiro, contando Copa do Brasil, que o Galo foi até a final, contando a Copa Libertadores e também, é claro, Intercontinental. Já o Botafogo, que, diferente do Galo, não chegou na final do seu estadual, disputará 76 jogos se for campeão da Libertadores e se passar na semifinal deste Intercontinental. Por quê? Porque o Botafogo jogou a pré-Libertadores. Então o Botafogo, 76 jogos numa temporada, é um absurdo. Olha o cálculo. Tu pega os 365 dias do ano, tu tira 30 dias de férias e tu divide esse número de dias pelos 76 jogos. Dá praticamente um jogo a cada 4 dias. Um verdadeiro absurdo. Quem mais chega perto nesta comparação é o Real Madrid, que no ano de 2025, aí não contando a temporada, mas contando o ano corrido, disputará 55 jogos. Os outros, Al Ahly, que também tem a mesma marca de 57 jogos, Pachuca, Al Ain e o Auckland City, não chegam nem perto disso. E tem uma situação pior do que essa, que é a temporada de 2025. Vamos supor que o John Textor contratou Messi, Cristiano Ronaldo, Haaland, Coutinho. O Textor montou um time bala do Botafogo para 2025 para ganhar tudo. E o Botafogo chega na final deste novo Mundial. E aí o Botafogo também ganha mais tudo. Suponhamos que o Botafogo ganhe tudo no ano. O Botafogo teria 16 datas do Campeonato Carioca, 38 rodadas de Campeonato Brasileiro. O Botafogo foi campeão
estadual e disputou todas as rodadas do Campeonato Brasileiro. Suponhamos que nesse ano o Botafogo ganhe o Campeonato Brasileiro, ele teria mais um jogo de Supercopa. Suponhamos que o Botafogo esse ano ganhe a Libertadores, teria mais 2 jogos da Recopa Sul-Americana. Suponhamos também agora que o Botafogo chegue na final da Copa do Brasil do ano que vem, a gente anota mais 10 jogos na temporada, 13 jogos de Libertadores se o Botafogo chegar na final do ano que vem e for campeão. Aí também eu tô exagerando um pouco, mas é só pra vocês terem uma noção. 2 datas do Intercontinental, que jogaria no outro ano se fosse campeão da Libertadores no final do ano, e mais 7 datas desse novo Mundial de Clubes que a FIFA está planejando, caso o Botafogo fosse a grande decisão deste torneio que vai ter a sua primeira edição no ano que vem. Somando tudo isso, daria 89 jogos em uma temporada. Isso daria, descontando o período de férias dos jogadores, menos do que um jogo a cada 4 dias. É um completo absurdo o que a CBF planeja para o ano que vem e que desvaloriza os clubes brasileiros. Então vamos pegar o exemplo do Real Madrid, e aí agora não contando o ano, mas contando a temporada de 2024-2025. O Real Madrid começa o ano com a Supercopa Europeia, um jogo. Vai ter mais 38 rodadas de campeonato espanhol. A Supercopa da Espanha, que vai ser realizado no começo do ano que vem, tem 2 jogos se o Real Madrid for para a final. O Intercontinental é mais um jogo, uma conquista que os europeus conseguiram de jogar apenas uma partida de Intercontinental. Se o Real Madrid for para a final da Copa do Rei, terá disputado mais 6 partidas na temporada. E agora vamos para o cálculo da Liga dos Campeões, porque o formato esse ano mudou. A fase de grupos passou para 8 datas. E aí, uma fase a mais foi adicionada nessa Liga dos Campeões para quem não se classificar entre os primeiros. Então vamos supor que o Real Madrid não conseguiu ficar nas cabeças e vai ter que jogar essa fase de playoff, mas que se recupera ao longo da competição e chega na final da Champions. Seriam 17 jogos. Um total também absurdos 72 jogos. Só que 17 a menos do que esse suposto Botafogo. E aí eu peço que vocês entendam. Eu não tô dizendo que o Botafogo vai ganhar tudo, que o Real Madrid vai ganhar tudo. Eu tô falando que é mais difícil pro clube brasileiro pela enormidade de jogos que eles disputam ao longo do ano. E os caras ainda reclamam. Estamos perto disso. É fácil de entender. Se estamos pedindo algo, acho que é algo geral. Se você perguntar a qualquer jogador, ele vai dizer o mesmo. Não é uma opinião do Rodri ou algo assim. É uma opinião geral dos jogadores. Se mantiver deste jeito, vai chegar um momento em que não vai haver outra opção. Realmente acho. Mas vamos ver. Não sei o que vai acontecer. Mas é algo que nos preocupa, porque nós somos os caras que sofrem. Isso acontece também por um motivo que carrega a humanidade, que é a ganância. As federações e confederações estão cada vez mais querendo expandir os seus produtos, criar novas fases, novos jogos, e isso acaba desgastando os jogadores e desvalorizando o espetáculo. Eu citei o exemplo da Champions, mas a Copa Sul-Americana colocou uma fase de playoff na competição completamente desnecessária e só para piorar e prejudicar mais o calendário. A gente tem um campeonato estadual confirmado para o ano que vem com 16 datas. Não precisa tudo isso. Sem contar a FIFA, que está louca para lucrar com os grandes clubes europeus, fazer uma Copa do Mundo de clubes, mas que acaba atrapalhando todo mundo e ficando um produto até sem graça. E isso impacta diretamente nas férias dos jogadores, que é um direito deles. É um direito de todo ser humano, que esse ano, por exemplo, vai ter que ser dividida para alguns jogadores de 15 dias no final do ano e 15 dias na metade do ano. Isso traz um grande problema também no número de lesões. É cada vez mais frequente o número de lesões de jogadores de todas as partes do mundo, porque cada vez mais se disputa jogos e jogos, de certa forma, desnecessários. Mas agora eu quero chegar no X da questão, no ponto mais importante deste vídeo. Porque até agora eu falei de um problema atual, mas eu quero falar agora sobre o problema futuro. Em 2025, o futebol brasileiro vai parar por mais de um mês na metade do ano por conta deste Super Mundial. E aí, é claro,
fora os 4 vencedores de Libertadores brasileiros, que é o Flamengo, o Fluminense, o Palmeiras e o vencedor entre Galo e Botafogo, os outros não vão ter muito o que fazer, mas também vão estar encurralados nesse calendário complexo. E aqui eu não tô querendo dizer que os outros clubes deveriam jogar, até porque a CBF tem que proteger o patrimônio deles que está representando o futebol brasileiro, que são os 4 clubes que estarão no Mundial de Clubes, mas que não está protegendo todos os outros do seu ecossistema. Só que aí tu pode pensar, tá, é um problema de 2025. Em 2026 teremos Copa do Mundo. E mais uma vez o futebol brasileiro terá que parar por um mês. Em 2027 teremos pela primeira vez no Brasil a Copa do Mundo feminino. E aí tu pode estar pensando, tá, mas o que o futebol feminino tem a ver com o masculino? A CBF, quando fez a proposta para ser sede deste Mundial, avisou a FIFA que ia paralisar as séries A e B do Campeonato Brasileiro. Também por questão dos estádios e também pela questão de não dividir os interesses, não dividir os olhares do público dos clubes para as seleções femininas. Em 2028, Copa América. Então, mais uma vez, o futebol terá que parar por um mês. Em 2019, não acabarem com ele até agora, a gente pode ter mais uma edição do Super Mundial de Clubes que traria o mesmo problema desse ano. E em 2030 vai ter outra Copa do Mundo. Ou seja, o calendário do futebol brasileiro só poderia ser ajustado para 2031. Agora penso tanto de coisa que vai mudar de lá pra cá, não só no futebol brasileiro, não só no futebol mundial, mas na sociedade. A gente não sabe como vai ser o nosso futuro, mas a gente tem a garantia de que o calendário estará ferrado até 2031. Aliás, em pelo menos uma dessas competições o Brasil poderia ganhar, né? Pra gente poder voltar a usar essa camisa amarelinha que um dia já foi sinônimo do melhor futebol do mundo. Aliás, a camisa que eu consegui lá no Memórias do Esporte. Isso mesmo, rapaziada. Compra e venda de camisetas é no Memórias do Esporte. Eu tô deixando aqui embaixo, tá? O Instagram e o site do Memórias. Vai lá, conversa com o Flávio, diz que veio por causa do Weber, diz que veio por causa do arquivo. Essa camisa maravilhosa da seleção brasileira pode ser sua, só comprar lá no Memórias do Esporte. E agora tu deve estar pensando, como a gente pode resolver esse problema? Para mim, tem um ponto urgente que precisa ser mudado no futebol brasileiro, que são os campeonatos estaduais, que na minha visão são necessários por causa do ecossistema do futebol brasileiro. Eles empregam muita gente, eles dão vida para muitos clubes do interior de todo o Brasil, mas que estão num formato defasado. Pois 16 datas para os clubes grandes é muita coisa e 16 datas para os clubes menores que não têm divisão é pouquíssima coisa. A gente tem clubes, como eu falei, que vão se atolar de jogos o ano inteiro, enquanto a gente tem clubes que funcionam apenas por 3 meses. O formato precisa ser revisto. E aí, diversas pessoas já falaram de diversos formatos e que funcionariam. Tu poderia fazer uma competição maior, mas que os grandes clubes entrassem apenas no final das competições. Tu poderia expandir esta competição para além dos 3 primeiros meses do campeonato. E aí fazerem os grandes clubes terem calendário o ano inteiro. Ou tu poderia também, e aí pra mim é a melhor visão, começar a englobar mais divisões no futebol brasileiro, criar Série E, F, G, regionalizar, fazer um torneio, por exemplo, Sul, um torneio do Centro-Oeste, um torneio do Norte, Nordeste, um torneio do Sudeste, e aí uma fase final nacional. Não faltam alternativas para salvar o futebol brasileiro. Mas isso parece que não é a prioridade de quem está dentro do comando do futebol. Para vocês terem uma ideia, as federações mandam na CBF. Cada votação da CBF é feita por um conselho, que detém os 27 presidentes de federações estaduais e os presidentes dos 20 clubes da Série A e 20 clubes da Série B. Os presidentes de federações têm peso 3 em cada voto. Os presidentes de clubes da Série A têm peso 2. E os presidentes de clubes da Série B têm peso 1. Ou seja, se a gente fizer uma votação para o jantar ser pizza ou lasanha, e os presidentes das federações todos votarem em bloco e decidirem que querem lasanha, e os presidentes dos clubes defenderem a pizza, a gente vai ter todo mundo comendo lasanha. O que, nesse caso, é bom, né? Todo mundo gosta de lasanha. E qual é a forma de mudar isso? Eu questionei o presidente Alessandro Barcelos em uma live feita no canal do Fabiano Baldasso. Ele me respondeu e tá aí a resposta. Tem um questionamento pro presidente que é o seguinte. O Fluminense, por exemplo, ano passado, jogou 72 jogos.
E o Real Madrid, na temporada que foi campeão da Liga dos Campeões, campeão mundial de clubes, jogou 55 partidas. O calendário é algo que é muito falado no Campeonato Brasileiro. A gente teve o exemplo das enchentes, depois a CBF teve que adiar uma outra rodada, tiveram clubes jogando em meia data FIFA. A gente tem agora o exemplo do Corinthians e Flamengo, da questão das datas de Copa do Brasil e calendário brasileiro. A pergunta que eu faço para o senhor: o que pode ser feito para melhorar o calendário do futebol brasileiro? E já pensando em 2025, já há uma conversa com a CBF para, por exemplo, a gente vai ter um Mundial de Clubes no meio do ano. Vai parar ou não vai parar o Campeonato Brasileiro? Essa é uma discussão, Weber, importante. A gente já está fazendo ela na Comissão Nacional de Clubes, né? Mas ela é complexa porque ela vem de cima para baixo, né? Ela vem num calendário FIFA, que por consequência passa por um calendário Conmebol e que por consequência passa por um calendário CBF. Ou seja, primeiro as datas são definidas pela FIFA, Mundial, Mundial de Clubes, Mundial de Seleções, datas FIFAs, eliminatórias. Depois isso é informado a CBF. Ó, essas datas aqui tá definida. Agora tu faz o que tu achar melhor. Aí a CBF vai lá e encaixa Copa do Brasil com 120 clubes, encaixa estaduais, encaixa brasileiro, e é isso, e o prato chega, pronto. Tem solução fácil? Não tem. Eu continuo acreditando que a melhor solução é uma solução de uma liga onde os clubes juntos possam defender os seus interesses, possam abrir mão de algumas coisas em detrimento de outras. Ou seja, a única forma de combater este mal é unindo as duas ligas, a Libra e a Liga Forte, unir os clubes brasileiros, algo que foi feito na Inglaterra, algo que foi feito na Espanha, e aí sim os clubes terem autonomia de discutirem o que querem ou não jogar em 2025. Um fato que eu não citei aqui, tá? E que declara a importância dos estaduais. Os estaduais definem quem joga a Copa do Brasil. O Corinthians, em 2025, não jogará a Copa do Brasil por conta do seu desempenho no estadual, no Paulistão de 2024. Isso mostra o poder das federações para se beneficiarem. Então, não tem outra escolha. Ou o futebol brasileiro cria de vez uma liga e dá o comando aos clubes, ou teremos um grande problema para os próximos 6 anos. Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, não esqueçam, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e vira membro. É isso, um abraço, até a próxima e tchau!